Olá, amigos internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um Café com Rosh. Vamos conversar com vocês um assunto do interesse de todos. E nós temos a honra de ter aqui conosco hoje o Rosh Yohanan, da cidade de Campinas. Sua saudação, Rosh, nessa câmera aqui, por favor. Shalom a todos os nossos internautas, nossos Haverim que estão conectados aqui com a sintonia da SINA, Congregação Israelita da Nova Aliança. Logo a princípio eu gostaria de perguntar para o nosso Rabino se existe uma igreja gentílica, se Israel ainda é a nação eleita ou não. Porque o que a gente ouve dizer é que Israel não é mais a nação sacerdotal, que a nação sacerdotal é os gentios e que Israel era no passado, mas que agora quem domina é os gentios. Eu gostaria de saber do Rabino como é que se entende essa questão entre judaísmo e gentios. Esse é um assunto que pode parecer até repetitivo, né? Que a gente sempre está falando. Mas uma coisa importante que a gente tem que colocar na cabeça, Rosh, é o que Deus falou, está falado. Não adianta, isso me faz lembrar até a atitude de Hassatan lá no Éden, quando ele disse para Eva, né? Foi assim que Deus disse, não comereis do fruto da tal árvore? Sim, foi. Aí ele pega e fala, não, mas não é bem assim, ele quis dizer, né? É de outra maneira. E aí enganou Eva. Assim também, muitas vezes, nós nos deixamos ser enganados. Se Deus falou uma coisa, está falado o que Deus falou e ponto final. Nós não temos que ficar questionando Deus, né? Eu quero aqui cumprimentar também os nossos internautas, já estão aqui, nós já estamos com 32 conectados, né? E quero lembrar vocês, para vocês dar um joinha aí também, para registrar os 32 com um sinalzinho positivo, e divulgar a palestra que nós estamos dando, e também se inscrever no canal. Aí embaixo tem um quadradinho compridinho, com um sininho do lado, está escrito inscrever, ou inscrição. Você bate ali e bate em cima do sininho. O sininho vai aparecer com um sinalzinho de lado. Mas o que significa? Significa que todas as vezes que a gente estiver no ar, você vai ser avisado. Ou se você não está com o computador ligado, a hora que você ligar o seu computador, vai aparecer lá o programa, vai aparecer novo e tal, para você assistir. Então, bater o joinha, bater no inscrição e no sininho que está aí do lado. A gente desde já agradece aqui a todos os internautas que estão conectados conosco. Mas eu dizia o seguinte, estava comentando ainda hoje com o senhor em off, né? Que Yeshua ensinou uma coisa muito importante, vigiar. Nós temos que aprender uma coisa, vigiar. Quando a gente faz as coisas da nossa própria cabeça, a gente pode estar fazendo a coisa certa ou errada, quando a gente seguia pela cabeça da gente. E muitas vezes a gente pensa que está fazendo certo, porque a gente não vigia, a gente não analisa os dois lados. Será que esse pensamento está certo? Será que ele não é contra Deus? Não é? Eu quero lembrar o seguinte, falava com o senhor antes, né? Quando Pedro, Quefas, quando Yeshua começa a falar que ele ia morrer, que estava chegando a hora dele e tal, aí entra Pedro e fala, Senhor, nunca te aconteça tal coisa. Que é isso, Senhor? Como quem diz, não, tu vai viver muito tempo conosco, não aconteça tal coisa contigo. Qual foi a resposta que Yeshua deu? Que nada disso te aconteça, né?
Não, a resposta que Yeshua deu para ele. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Quer dizer, não é que Pedro era Satanás, não é isso. A ideia que Pedro colocou para Yeshua ali era uma ideia diabólica. A ideia era diabólica. Não é que Pedro estava possesso de demônio, nada disso. E ele falou na melhor das intenções: Senhor, não te aconteça tal coisa. Né? E Yeshua entendeu: ele é meu amigo, ele está me sugerindo que eu não morra. Pedro é meu amigo, Pedro gosta de mim. Ele está me dando uma sugestão para eu não morrer. Mesmo porque, né, Rabino? Yeshua, com 33 anos, Morrer, né? já, né? Que isso, Senhor. Jovem. Aí Yeshua pegou, a intenção de Pedro é que eu viva mais, mas não era. A intenção de Pedro, o que estava por trás da palavra de Pedro, é que Yeshua não fosse morto para o perdão de pecados de todos. Era uma ideia diabólica, ainda que aparentemente era uma ideia boa. Roxo, mas como é que será que eu pratico isso? Com certeza. Todos nós temos que nos examinarmos, porque a gente pode estar com uma ideia na contramão, uma ideia errada, mas que nos parece boa. Parece que eu estou tendo a melhor ideia e é uma ideia diabólica. Então a gente sempre pesar, examinar tudo. E nesse aspecto agora então, falando aí de Israel, nação sacerdotal, a tendência do mundo hoje religioso é a teologia da substituição. Ou seja, que Israel foi substituído pelos gentios. Ou seja, o judeu hoje não tem mais nada a ver com a nova aliança, com os ensinamentos. Hoje Israel não representa absolutamente nada. E algumas dessas pessoas, eu já vi e ouvi na televisão, dizendo que a igreja gentílica é o Israel espiritual. Então você veja, aparentemente uma coisa bonita. A igreja gentílica é Israel espiritual. Isso me faz lembrar lá as palavras de Corá, na rebelião de Coré, quando ele pregava para o povo, pregava para os líderes uma rebelião contra Moisés. Ele usava o seguinte argumento: o povo é de Deus, não é? Ele não falava, Coré não falava com o povo: olha, nós vamos promover uma rebelião, vamos derrubar Moisés e nós vamos assumir isso aqui. Não, falava: a nação é de Deus, o povo é de Deus. E quem são vocês, Moisés e Arão? Quem que vocês pensam que são? Querendo dominar o povo? O povo é de Deus. Um argumento maligno, aparentemente bom, tanto é que ele convenceu não só os 250 príncipes, como 14.700 que morreram no dia seguinte. Tudo por causa da ideia porque dele. acreditaram nele, que Moisés quer dominar sobre a herança de Deus. A nação de Deus é santa, o povo é santo. Dá oportunidade para Coré. Coré tem boas ideias. Era maligna. Então a gente tem que vigiar, pensar bem, avaliar as coisas. Custava aquele povo avaliar isso. Espera aí, mas Moisés foi chamado por Deus. Moisés era um príncipe do Egito. Deus levou Moisés para o deserto. Trabalhou 40 anos com Moisés lá no deserto. Moisés aprendeu o caminho da humildade, né? Para poder lidar com o povo, lidar em certas situações, porque ele era um príncipe do Egito. E aí Deus coloca Moisés e Arão e eles tiram o nosso povo do Egito. Eles não deviam ter pensado nisso? Não, eles pensaram naquele momento ali. Não, a palavra de Coré é boa. Tem que tirar mesmo Moisés da frente aí. Tem que botar Coré.
Datã e Abirão na frente nossa aí. Então nós temos que examinar, nós temos que vigiar. E vigiar significa não ir contra Deus, avaliar as coisas. Será que o que eu estou fazendo está certo? Hoje não tem Yeshua para falar para mim, para trás de mim Satanás. Não tem. Não tem Yeshua. Então você tem que se vigiar. Ô Rabino, Sim. Voltando ainda ao assunto entre gentios e Israel, se Israel deixou de existir, aí então o gentio substitui Israel, não é isso? Sim. Mas eu gostaria de ler um versículo aqui em Jeremias, que diz o seguinte, no capítulo 31, e o versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz abrir as suas ondas, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também de existir a semente de Israel existir e ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderes medir os céus para cima e sondar os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então quer dizer que para haver uma substituição dos gentios em lugar de Israel, então Israel, se alguém puder fazer isso que está escrito aqui, fazer com que o sol pare, com que as ordenanças deixem de existir, medir o céu para cima, as profundezas da terra para baixo, se alguém conseguir fazer isso, então Israel deixa de ser uma nação, né? Isso aí prova a força do compromisso, né? Olha aqui, nós vamos falar mais sobre isso, mas veja aqui, no Êxodo 19, verso 5, diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus fala que se Israel obedecesse a Deus, Israel seria a nação particular dele, dentre todos os povos. E daí ele diz assim, e vós me sereis, o verso 6, um reino sacerdotal. Gente, o que é um reino sacerdotal? A gente precisa entender isso, o significado, gente, de sacerdote. Sacerdote, gente, é um mediador, é um intermediário entre Deus e alguém. Esse é um sacerdote. Israel foi escolhida, a nação de Israel foi escolhida por Deus para ser uma nação intermediária entre as nações e Deus. Tá? Agora você veja bem. Quando Deus implanta a nova aliança, o senhor leu aí os versículos adiante, aí fala que Deus ia fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança implicaria no melhor cumprimento da Torá. Então a Torá vinha sendo cumprida meio aos trancos e barrancos. Nos dias de Yeshua, então, estava terrível o cumprimento da Torá. A ponto de João Batista chamar os judeus, porque João Batista não pregou para gentil, pregou para os judeus, chamar os judeus de raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Pregando para quem? Para o povo de Israel. Então a situação de Israel não era das melhores nos dias de Yeshua. Aí vem a nova aliança. E aqueles israelitas dos dias de João Batista que creram em Yeshua,
que aceitaram a mensagem de João, de Yohanan, de João Batista, se tornaram melhores cumpridores da Torá, porque receberam o Ruach HaKodesh, tiveram os seus corações quebrantados, se tornaram um exemplo, nunca visto antes, posso até afirmar isso, de povo cumpridor da Torá. Eram os discípulos de Yeshua. Então, a tal ponto que o livro de Atos vai dizer que uma grande quantidade de sacerdotes obedeceu à fé, creu em Yeshua. Quer dizer, gente, o judaísmo de Yeshua, o judaísmo da Nova Aliança, ele atingiu grandes autoridades do nosso povo. Sacerdotes não eram responsáveis apenas pela liturgia no templo, ou pelos ofícios sagrados, eram responsáveis pelo ensino do povo. E esses sacerdotes creram em Yeshua. E depois Paulo vai falar lá em Atos, mais na frente, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da Torá. Olha só. Milhares de judeus aqui creem, nós particularmente cremos que os 144 mil assinalados, esse assinalamento se concluiu com Cornélio. Cornélio foi o primeiro gentil da grande multidão. Quando começa uma outra contagem, aliás, que não é contagem, porque ninguém podia contar o número, mas onde começa a se contar a grande multidão que viria a crer em Yeshua. Então, o que acontece? O judaísmo de Yeshua é um judaísmo da Torá. A Torá. Mas vamos voltar aqui no tema. E sereis, e vós me sereis um reino sacerdotal. Agora, o povo tinha que aceitar essa proposta de Deus. Agora, pois, diligentemente ouvirdes a minha voz e tal. E o que Israel falou? Está no versículo 8. Vamos ler 19 de Êxodo, verso 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Esse foi a assinatura do acordo. Israel assinou o acordo com Deus. Deus falou: se vocês ouvirem a minha voz e vocês vão missionar a nação sacerdotal. E falou: tudo que o Senhor falou, faremos. Assinou embaixo. Então, a partir dali, nós temos aqui no capítulo 24 também, que fala o seguinte, o verso 3. Antes do senhor ler aí, o senhor me permite uma pergunta? Alguém poderá dizer assim, mas Israel não cumpriu o que falou com o Eterno, né? Que eles desobedeceram, foi levado para o cativeiro. Não, cumpriu sim. Não, agora eu vou discordar. E depois o senhor vai entender por que eu estou discordando. Mas tudo bem, continua aí o raciocínio. Então, mas aí acontece o seguinte, o Eterno disse da tal forma assim, ainda que eles violem, eu açoitarei, né? Eu disciplinarei, mas não retiro o pacto que fiz com vossos pais. E não deixarão de ser uma nação perante mim. Não deixará de ser. Está lá no Salmo 89. Exatamente. Ainda que eles errassem, mas o Eterno continua cumprindo o que prometeu para eles. O que prometeu para eles, e não só para Israel ali no Monte Horebe, mas para Abraão, Isaque e Jacó. Exatamente. Essa promessa, ela foi feita inicialmente para Abraão, Isaque e Jacó. Uhum. Abençoarei a tua descendência e tal. Agora, Deus faz o documento, vamos dizer assim, e Israel assina embaixo. Cumpriremos, né? Mas o senhor falou um negócio que eu quero até observar, na continuidade da pregação. Israel não cumpriu. Veja bem, nos dias de Yeshua, eu falei já, o povo judeu estava numa decadência espiritual tremenda, a ponto de João Batista chamar de raça de víboras, né? E Yeshua virou a mesa dos cambistas na frente do templo. Está vivendo uma situação espiritual muito grave.
mas não deixou de ser a nação sacerdotal. Veio João Batista, que era da classe sacerdotal, e veio Yeshua, dentro da nação de Israel. Não perdeu o papel, até ali não perdeu o papel de nação sacerdotal. Será que perdeu depois? Vamos chegar lá. No capítulo 24, 3 de Êxodo, vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Gente, que coisa importante, viu? Eu estou mais preocupado com a palavra do Orochi aqui. Mas e se Israel desobedeceu? Tá, mas eu vou fazer a minha pergunta para ele. O senhor tem certeza que Israel desobedeceu? O senhor tem certeza? Eu me lembro naquele filme Uma Estranha Entre Nós, que uma policial fez uma suposta conversão ao judaísmo, começou a frequentar o judaísmo, né? E um dia ela falou pro rabino: pois é, rabino, eu sou policial, eu conheço o mundo do crime. O senhor está confiando no seu povo aí, que é todo mundo bonitinho, fiel, bonitinho, mas eu sou policial, eu conheço. Não é bem assim, rabino. Tem pilantra no meio do seu povo também. Eu sou policial. Aí o rabino olhou para ela assim, encarou ela. Você tem certeza do que você está falando? Você tem certeza que no nosso meio é assim? A policial calou a boca. Então, será que Israel foi rebelde mesmo e perdeu o cargo porque Deus disse que se cumprirdes? Ou não? Vamos ver, né? Então aqui confirma no capítulo 24, 3, todas as coisas que o Senhor tem falado, faremos. E o verso 7 diz assim: e tomou o livro do concerto da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Diz que Deus até gostou dessas palavras aí. Quando o povo falou isso, Deus gostou. Deus achou interessante. O senhor pergunta assim, se eu tenho certeza. Eu tenho certeza, baseado no que dizem, né? Porque são perguntas que já fizeram para mim, né? Mas Israel foi rebelde, Israel pecou, a ponto do Eterno mandar eles para o cativeiro, entendeu? Baseado nessas palavras. Então eu estou dizendo, ainda que Israel tivesse desobedecido ao Eterno, segundo as palavras do próprio Eterno, eles iam ser açoitados. Mas não ia ser... né, corrigido, mas não ia deixar de ser a nação eleita. Gente, nós vamos mudar um pouquinho aqui, mas dar sequência. Eu quero mostrar um negócio para vocês, nós vamos ler, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias também, no livro de Reis. Livro de Reis. Primeiro Reis. Não é primeira não, é primeiro, porque é livro. Primeiro Reis. Capítulo 19, nós temos aqui o profeta Elias vivendo uma situação complicada. Ele sai, ele levanta, come, bebeu, comeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Capítulo 19 de Reis, verso 8. Então, praticamente em jejum. Mas o texto diz que ele comeu aquela comida e caminhou. Ele estava numa situação que ele, jejuando aí 40 dias e 40 noites, né? Ele vai até o Monte Horebe, onde Deus deu ali a lei para o nosso povo, né? E lá, Deus fala com ele, verso 9, e entrou numa caverna e passou ali a noite,
E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Elias ficou desesperado, porque ele viu o rei Acabe, associado com aquela mulher, Jezabel, levando Israel à idolatria. E não só levando o povo de Israel à idolatria, mas matando os profetas, perseguindo os profetas. Então ele se viu ameaçado. E no desespero, ele vai e procura Deus naquele monte. Né? Aí nós temos aqui que o verso 11. E ele me disse, o Senhor disse, sai para fora e põe-te em pé nesse monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Isso aqui parece que Deus quis dar um susto nele, né? Porque, ora, um vento daquele tamanho era para Elias, oh, Deus está aqui. Mas Deus não estava no vento. Um acontecimento assustador e Deus não estava ali. Talvez mais assustador do que a corrupção que havia em Israel, o Acabe, Jezabel levando o povo à idolatria. Elias agora vê uma situação, um fenômeno, um vendaval, e Deus não estava ali. De assustar. Depois ele vê um terremoto. Vem um terremoto, a terra treme. E Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Fogo. E Deus não estava no fogo. Depois uma voz delicada. Como quem diz, Elias, tranquiliza. Tranquiliza, Elias. Tranquiliza. Uma voz mansa e delicada. Né? E sucedeu que, ouvindo-o Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, no seu talite, né? E saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Está apavorado por quê? O que você está fazendo aqui? Hã? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o quê? A tua aliança. Olha lá, a aliança feita lá em Horebe, naquele monte ali. Uhum. Porque os teus filhos deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Agora veja bem, aí Deus dá ali algumas instruções para Elias, como quem diz, tranquiliza-te, Elias. Mas, Orochi, o senhor acabou de falar aí que se Israel obedecesse, seria a nação sacerdotal, né? Uhum. Agora, o que Elias viu aqui? Na visão de Elias, o que Elias viu com relação a Israel? O que ele viu? Ele viu que Israel se prostrou, né, ao Baal, e uma grande parte foram mortos, e somente ele estava sozinho. Ele achou que ele estava sozinho. Veja bem, vamos esclarecer. Ele viu Israel
espiritualmente derrotado. Na verdade, o povo de Israel não estava morto. Estava matando os que não eram idólatras, matando os que apoiavam Elias. Exatamente. Mas eles não, eles estavam vivos, no reino, tranquilos, reinando com Acabe, reinando com Jezabel, praticando a idolatria, né? Agora, quem estava no prejuízo era Elias. Elias falou, eu estou aqui sozinho, Senhor. Acabou, né? Só sobrei eu. Então, nesse caso, considerando que Israel era aquele bloco sobrevivente que estava com Jezabel e com Acabe, aquele bloco desobedeceu a Deus. Não desobedeceu? Sim. Só sobrou Elias. Então, aquela passagem lá que Deus disse, se diligentemente ouvires a minha voz, Israel tinha pecado, tinha falhado, tinha quebrado a aliança. No entanto, vamos ver a resposta que Deus dá para Elias. Verso 18. Verso 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, a toda a boca que não o beijou. Eu fiz ficar em Israel 7.000. Então, a minha pergunta é o seguinte: Elias estava sozinho? Não. Mas ele pensou que estava. Uhum. Ele não pensou? Pensou. Falou, acabou. Estou sozinho. O povo está na idolatria. Agora querem me matar também? Agora estão querendo me matar, estão procurando tirar a minha vida. Estou sozinho. Aí Deus fala, não, Elias. Não. Também eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. E toda a boca que não o beijou. Então, gente, eu quero que vocês observem o seguinte: em quantas partes nós temos Israel aqui, nesse momento aqui, de Elias, que Deus fala para Elias que tinha 7.000. Em quantas partes nós podemos entender Israel aqui? 2, né? 2 partes. Uma parte que tinha negado a Deus, e que Elias estava se achando, eu estou sozinho, acabou. Aí Deus fala para ele, não, eu tenho 7.000, Elias, que não se dobrou, que não beijou o Deus idólatra, os ídolos. Então Elias ficou numa situação agora confortável, ele podia continuar o ministério dele, porque ele tinha mais 7.000 que não tinha dobrado os seus joelhos diante de Baal. Uma parte de Israel pecou, desobedeceu a Deus, mas um remanescente, um restante de 7.000 permaneceu fiel a Deus. Aí Deus conforta Elias com essas palavras. Tanto é que quando ele achou que estava sozinho, ele pediu até a morte, né? Não sou melhor do que nossos pais, né? Ele então, viu é melhor morrer, né? Ele viu a situação. E o Eterno mandou, foi um anjo garçom, né? Servi-lo, né? Sustento para ele e dizer essas palavras, né? Não, reservei ainda 7.000 que não se dobraram a Baal. Agora nós vamos mudar, não de assunto, mas de texto. E nós vamos para Romanos, capítulo 11. Capítulo 11 de Romanos, que aqueles que falam de que a igreja hoje, a Querrilá hoje, a congregação hoje, é gentílica, se baseiam em Romanos 11. Porque eles falam assim, não, nós somos os galhos enxertados, os galhos secos, os galhos de zambujeiro, e nós somos enxertados. E eles falam assim em Yeshua, eles não falam que é em Israel. Eles não falam que foram enxertados em Israel, que a oliveira é Israel. É Yeshua. A oliveira não é Yeshua.
A oliveira é Israel. Yeshua é a videira. Os galhos que em mim não estão cortados, não dão fruto, serão cortados, para que dê fruto, serão podados. Isso aí é a videira. Videira produz uvas, oliveira produz azeitonas. Nós estamos falando de oliveira. Oliveira não é Yeshua. Oliveira é Israel. Tá? Capítulo 11, então, de Romanos. Eu vou ler aqui. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Olha, gente, preste atenção. Paulo começa aqui, na verdade isso aqui é uma continuação dos outros capítulos que antecedem, mas nesse capítulo, nesse trecho, ele começa então dizendo assim, porventura rejeitou Deus o seu povo? É uma pergunta que ele faz. Se eu perguntasse para o mundo religioso de hoje, porventura Deus rejeitou o seu povo, o que eles vão dizer? Sim. Vão dizer que rejeitou. Não é verdade? Não, rejeitou sim, porque eles mataram Jesus, e por causa disso, e por causa daquilo, Deus rejeitou os judeus, e agora nós somos o povo, nós somos Israel espiritual, nós somos a igreja gentílica, e aquele Israel caiu por terra. É isso que eles vão dizer hoje. No entanto, no capítulo 11 de Romanos, diz assim, porventura rejeitou Deus o seu povo, verso 1, de modo nenhum. Gente, será que precisa ser mais claro do que isso aqui? De modo nenhum, Deus rejeitou o seu povo. Daí você pode dizer, não, mas Israel só seria povo de Deus enquanto obedecesse a Deus. Desobedeceu, não é mais povo. Isso é o que você está falando. É a sua conclusão, não é a conclusão da Bíblia. Aí Paulo fala, de modo nenhum. E como é que ele começa justificando que o povo de Israel não foi rejeitado? Porque eu também sou israelita. Então, se Deus rejeitou Israel, o que eu estou fazendo aqui de apóstolo? Eu estou rejeitado também. Paulo não era israelita? Eu pergunto para o internauta. Se Deus rejeitou Israel, rejeitou Paulo. E foi isso que Paulo coloca aqui. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele não rejeitou seu povo. Senão ele tinha rejeitado a mim. Ainda mais Shaul Rachalia, que foi um perseguidor da congregação de Yeshua. E aí ele continua. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Quando é que Deus conheceu o seu povo? Lá no Monte Horebe, né? Monte Horebe. Quando Deus fala de torná-lo uma nação sacerdotal, e o povo diz tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Ali é assinada uma aliança, é feita uma aliança com o povo de Israel. Então, que antes conheceu lá. Mesmo ele estando no Egito, o Eterno já chama meu povo Israel, né? Vai lá e tira meu povo Israel. Mas é parte da promessa de Deus, né? É. Bom, continuando a leitura. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas. Olha. Aqui que eles pegam, né? A passagem de Elias, que eu acabei de ler. A passagem de Elias foi citado por Paulo. Ele fez aqui uma analogia, uma comparação. É muito importante que você medite nesta comparação, porque aqui está o segredo do assunto que nós estamos conversando aqui hoje. Está aqui o segredo. Preste atenção, não fique aí mandando... Eu estou vendo no chat aqui um mandando saudação para o outro, convidando o outro para almoço, deixa eu ver, falando de palestino, não sei o quê. Então, vamos prestar atenção no estudo, tá? Pessoal do chat, preste atenção no estudo.
Muito embora vocês podem depois ver o vídeo, né? Mas é bom prestar atenção no tema. Aqui Paulo começa a falar de Elias. Lembrando aí, nós temos 86 agora e temos 52 joinhas só. Por que os outros não dão joinha? Hã? E outra coisa, entra aí onde está escrito inscrição, clique aí, se inscreva, clique nesse sininho aí do lado para você ser informado dos vídeos. Tá? Faça isso. Eu estou de olho aqui, quero ver se desses 87 aqui, tem 52 agora que deu joinha, se vai aumentar esses 52. Tá? Mas vamos prestar atenção no estudo então. Então Paulo começa a falar agora de Elias, né? Verso 2, segundo. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma, a minha vida, né? Mas, que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Deus responde para Elias, ó, não é assim não, Elias. Tem 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Está certo que uma grande parte do meu povo ficou idólatra, creu em Jezabel, nos seus deuses, seus ídolos, se afastou de mim, mataram, perseguiram os santos, mas eu tenho 7.000 que não entrou nessa. Aí aquilo confortou Elias. E Paulo cita essa passagem. E Paulo continua falando no versículo 5. Assim, pois, também neste tempo, naquela época ali de Paulo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Como nos dias de Elias, ficou um resto de 7.000 que não se encurvou diante de Baal. Nessa época também, ficou um resto, Paulo disse, segundo a eleição da graça. Ficou um resto. Hã? Mas, se é por graça, já não é pelas obras. Ontem eu tive a oportunidade de falar numa comunidade, eu falei, me provem que o povo de Deus, alguma época, acreditou em salvação pela lei. Sempre foi pela graça. A salvação sempre foi pela graça. A justificação, o perdão de pecados, sempre foi obtido por meio do sacrifício de um animal inocente, puro, e nunca pelas obras das pessoas. Nunca pelas obras. Por mais que as pessoas obedecessem a Deus, a salvação era pela graça, sempre foi, e não pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Agora preste atenção no versículo 7. Prestem atenção para vocês entenderem. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Está falando de quem aqui? De Israel. Certo, Rocha? Com certeza. Comparando lá com os dias de Elias. Quando Elias pensou que ele estava sozinho, Deus falou, não, eu tenho 7.000. Eu tenho um restante que não se contaminou com a idolatria. Aí eles pegam só numa parte do versículo, né? O que Israel buscou, não alcançou. Mas o que Israel buscou, não alcançou, que está no verso 7, eu falei, se nós olharmos para o Israel, dos dias de Elias, tinha o Israel que entrou na idolatria. Certo? Sim. Que era, no ponto de vista de Elias, toda a nação de Israel. Elias viu ali, quando viu Israel associado com Jezabel na idolatria, Elias pensou, acabou. Acabou o povo.
Nosso povo acabou. Só sobrou eu aqui. É. Aí Deus fala, não, tem 7.000. 7.000 que nunca se contaminou. E Paulo chama aqui agora, porque Paulo começa o capítulo perguntando, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Então lá, nos dias de Elias, eu pergunto, porventura rejeitou Deus o seu povo nos dias de Elias? Não. Não. Sobrou 7.000, né? Tinha 7.000 que não se encurvou diante de Baal, ué. E aqui é uma comparação, é uma analogia. Aí ele fala aqui, ó, o que Israel buscava? O Israel de Acabe, de Jezabel. O que aquele Israel de Acabe buscava, não conseguiu. Mas os eleitos, os 7.000 israelitas fiéis, o alcançaram. E esses 7.000 israelitas foram chamados de os eleitos. Entenderam? E aqui Paulo fala, os eleitos alcançaram, mas os outros foram endurecidos. Vamos decifrar isso aí. Estamos falando de Israel. Eleitos e endurecidos, mas de Israel. Nós não estamos falando de outro povo aqui. Por enquanto não. Por enquanto não entrou outro povo aqui. É Israel. Eleitos e endurecidos. Então, quando os Shalirim de Yeshua, os apóstolos de Yeshua, chegam naquela fase do ministério, que entra Cornélio, Cornélio foi o primeiro gentil a ser admitido dentro da comunidade de Yeshua, ali começa o endurecimento de Israel como nação, gente. Olha, Israel não foi endurecido na sua totalidade. O endurecimento, nós vamos encontrar o texto que vai dizer, o endurecimento veio em parte. Não foi total, foi em parte. Então ali em Cornélio começa a grande multidão. 144.000 da nação de Israel, da comunidade de Yeshua, encerra ali. Vem o endurecimento e ali começa a salvação dos gentios, a grande multidão. Nessa grande multidão, de acordo com o Apocalipse, essa grande multidão é composta de todos os povos da terra, inclusive de israelitas. Isso significa que individualmente o endurecimento não atinge como nação. Ou seja, individualmente qualquer israelita, qualquer judeu, podia crer em Yeshua, mas como nação não mais. Como nação isso só vai ocorrer na vinda de Yeshua. Como nação. Mas individualmente, não, esse endurecimento pode ser removido. Tanto é que o Barnabé e o outro Apolo, né? Eles entraram em alguma sinagoga e eles perceberam que eles estavam rejeitando. Aí eles disseram assim, nós fomos enviados primeiramente a vós, mas já que não sois dignos do reino dos céus, então partiremos para os gentios. É isso? É exatamente com esse galho aí endurecido. Mas você viu o que Deus falou para eles? Mas eles pregando ainda para Mas viu o que Deus falou quando Paulo, acho que foi Paulo que falou isso, né? Visto que vocês rejeitam, nós vamos para os gentios. Aí Deus falou para ele, Paulo, fica aí, que eu ainda tenho muita gente nessa cidade. Muita gente. Quer dizer, Deus não concordou com Paulo. E em todo lugar que Paulo chegava, já vivendo o período de endurecimento do povo judeu, ainda convertido ele entrava nas sinagogas e anunciava Yeshua, e grande parte do nosso povo ali cria. Isso prova que Israel foi endurecido como nação, mas não individualmente. Individualmente, qualquer judeu, qualquer israelita pode abraçar Yeshua. Com certeza. Vamos continuar então. Vamos falar então agora de israelitas, tá? Endurecidos e de israelitas fiéis. Eleitos. Vamos falar dos endurecidos lá de Acabe, idólatras,
E vamos falar dos servos do Eterno que estavam com Elias, que não dobraram o seu joelho diante de Baal, que não cederam. Mas ambos são israelitas, tá? Ambos são judeus, tá certo? É muito importante que você entenda isso. Vamos ver agora na sequência do capítulo, tá? Como está escrito, verso 8: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não verem, e encurvem-se-lhe as costas continuamente. Então, quem são esses que foram endurecidos, cegos, as costas encurvadas? Aqueles que rejeitaram a Yeshua como Messias, comparados com os israelitas de Acabe. E aqueles que abraçaram a fé de Yeshua, os 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal, os 7.000 que estavam com Elias, e agora aqueles que estavam com Shaul Rachalier, com Paulo, porventura rejeitou Deus seu povo? Não, de maneira nenhuma, porque eu sou israelita. E comigo tem 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Você tem o Israel endurecido, cego, que não consegue visualizar Yeshua. E não é essa cegueira caiu ali, mas o próprio cristianismo, depois do 4º século, contribuiu para esse endurecimento, para essa cegueira. Contribui, rejeitando os judeus, dizendo que judeus mataram Deus, promovendo perseguição contra o povo judeu, as cruzadas, a Inquisição, o Hitler. Hoje você vê aí terrorismo em sinagogas. Martim Lutero também. Martim Lutero mandando queimar a sinagoga dos judeus. Então isso tudo contribuiu para que esses endurecidos ficassem ainda mais endurecidos. Agora vamos ver o que Paulo fala na sequência no versículo 11. Vai mudar um pouquinho aqui o raciocínio. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Então esses endurecidos, que não creram e não creem em Yeshua, tropeçaram para que caíssem? Para serem destruídos? Será? Vamos ver. De modo nenhum. De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Antes lá do capítulo 11, no capítulo 10, verso 19, diz assim: porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Fazendo uma referência aos gentios que iam abraçar a fé e enciumar Israel. Hoje Israel não tem ciúme dos cristãos. Hoje não, porque os cristãos acreditam em Yeshua transfigurado por Roma. E Yeshua revestido de um romanismo. Um Yeshua egípcio. Assim como os irmãos de José não conseguiram, olhando nos olhos de José e vendo um egípcio. Assim também o mundo religioso de hoje fez da figura de Yeshua um egípcio. Então, essa é uma das grandes dificuldades para que o nosso povo creia, mesmo olhando nos olhos, creia que Yeshua é o Mashiach, porque é apresentado para eles um Yeshua que não celebrou festas, um Yeshua que era contra o sábado, um Yeshua que era a favor da comida contaminada, e aí eles dizem ali, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Então apresenta um Yeshua totalmente contrário à Torá. Ou seja, apresenta um Yeshua egípcio para o povo de Israel. Isso até
aí fica mais fácil para Israel não aceitar. Tá? Mas, o texto diz então, será que eles tropeçaram, esses judeus endurecidos, que permanecem até hoje endurecidos, para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Nós vamos entender isso agora. Veja bem. E se a sua queda é a riqueza do mundo, dos gentios, né? E a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. A gente sabe que Israel, como nação, vai crer em Yeshua quando ele voltar. Aí Israel vai crer. O remanescente, né? Os sobreviventes de Israel. E o texto diz que quando Israel crê em Yeshua como Messias, vai ser o quê? Quanto mais será a sua plenitude. Por que vai ser uma riqueza? Que vai ocorrer a ressurreição dos santos mortos, a transformação dos santos vivos, o ajuntamento desses santos nas nuvens sobre Jerusalém e a descida do rei Messias sobre Jerusalém. Então, o momento da aceitação de Israel como nação, vai abraçar Yeshua, será um momento de grande riqueza. Então Israel não foi endurecido para a sua derrota. Não, nós não podemos enxergar dessa maneira. O gentio deveria, de certa forma, até ser agradecido, Roxo. Obrigado de vocês terem rejeitado. Por quê? Nós vamos ver agora, ó. Nós vamos ver agora. Verso 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, e não foi o que aconteceu? Quando Israel foi endurecido, eu não acabei de falar para vocês que começou a grande multidão com Cornélio? Isso. Se a sua rejeição foi a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão na vinda de Yeshua, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, a massa também o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Veja bem, gente, isso é muito importante. Israel endurecido continua sendo nação sacerdotal? Sim, continua. Continua sendo o povo de Deus? Sim, continua. Agora, está salvo? Aí não. Aí está complicado para falar que está salvo. Por quê? Porque Yeshua falou, sem mim nada podeis fazer. Se não crerdes quem eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele tem que crer no Machia, no Cordeiro de Deus. Mas continua sendo o povo de Deus, continua sendo nação sacerdotal. Nós vamos entender mais aqui na continuação do assunto, né? E se as primícias são santas, também a massa é, se a raiz é santa, também os ramos o são. Os ramos, gente, pense bem agora. Olha, vamos continuar lendo, você vai meditar na leitura. Vamos ler aí verso 17. E se alguns dos ramos, preste atenção, meu amado, para um pouquinho de conversar aí no chat e preste atenção agora no que eu vou dizer. E se algum dos ramos da onde? Da oliveira, nós estamos falando da oliveira aqui. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro é oliveira brava. É um tipo de oliveira, mas chamado de oliveira brava. E tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, dos ramos quebrados. Tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar desses ramos. Então imagina você chega num lugar, você chega num banco, ou no supermercado para fazer sua compra, você entra lá atrás na fila,
Aí tem uma pessoa lá, que é o próximo a ser atendido pelo caixa, ele fala: senhor, vem aqui no meu lugar, eu vou sair. Eu vou sair, eu vou lá para trás, o senhor vem aqui no meu lugar. A pessoa tem que ser agradecida, não tem? Com certeza. Então, se o ramo foi quebrado, meu amigo, se o ramo está endurecido hoje, você deveria agradecer aquele ramo quebrado. Obrigado de você não ter permanecido na oliveira, aí você aceitou ser quebrado, porque eu vou entrar no seu lugar aí, eu vou ser enxertado aí. Em vez de falar mal do judeu, atacar o judeu, matou Deus, e isso e aquilo, você deveria falar: obrigado, eu sinto por você ter aberto mão desse privilégio seu, mas eu agradeço porque você abriu mão e deu espaço para mim. O que dá a entender aqui, Rabino, no verso 18, é que essa multidão que aderiram a Israel, eles estavam, parece, tomando conta da situação, estavam se gloriando, né? Lá em Roma, especialmente, né? Porque a gente sabe que isso aí, o que deu? No quarto século, uma grande parte daquela congregação de Yeshua se uniu a Roma e abandonou de fato o judaísmo. Que aí então é o que eu considero que o nascimento do cristianismo moderno de hoje foi lá no quarto século, quando eles se uniram a Roma, ao imperador romano, e abriram mão de toda a sua judaicidade, vamos dizer assim, né? Mas veja bem aqui, vamos continuar então. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito parte da raiz e da seiva da oliveira. Gente, o que é a oliveira? Israel. Vamos enxergar a árvore oliveira, né? A árvore. O que é a oliveira? Israel. Numa certa altura, alguns galhos daquela oliveira foram quebrados. Mas matou a oliveira? Não. Não, a oliveira continuou viva. Né? A oliveira continuou viva. Com os galhos e com o tronco. Exato. Produzindo azeitonas, produzindo olivas. E alguns galhos foram quebrados daquela oliveira. A oliveira está aqui, Israel. Os galhos, a congregação de Yeshua, gente. Olha só. Quem são os eleitos? Paulo fala dos eleitos aqui no versículo 7. O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. Então os eleitos são aqueles que creram em Yeshua. E os outros galhos, os endurecidos, comparado com os seguidores de Acabe e de Jezabel, foram quebrados. Então essa oliveira, ela é a congregação de Yeshua. Os eleitos são os israelitas da congregação de Yeshua. E os galhos quebrados representam a parte de Israel endurecida. Mas tanto a congregação de Yeshua como os galhos quebrados são Israel. Você não pode pegar a oliveira e os galhos que permaneceram fiéis, os 7.000 lá de Elias que permaneceram fiéis, e dizer que não é Israel. Como não é Israel? Claro que é. E os gentios foram enxertados aonde? No lugar dos galhos quebrados. Se tornaram parte de que árvore? Parte de que árvore? De Israel da oliveira. A pergunta inicial que o senhor fez para mim foi se existe uma igreja gentílica. Não existe. Não existe. Se esses galhos foram enxertados em Israel, e Israel, o eleito, representa a oliveira viva, produzindo frutos, então não existe igreja gentílica. O que foi enxertado está recebendo a seiva da oliveira, né? E outra coisa, Rocha, a seiva.
não é? Vamos dizer que é como se fosse o sangue que corre dentro das nossas veias. Para que aqueles galhos de zambujeiro pudesse produzir na ponta dos galhos azeitonas, tão boas quanto a dos galhos do tronco original, aquela seiva velha tinha que sair. Lógico. O que é essa seiva velha sair? É você abrir mão de tudo aquilo que você acreditou e que não era correto. Abandonar aquilo que te alimentava para ser um zambujeiro e aceitar a nova seiva que vem e que agora é de Israel, é do tronco, é da oliveira. E você vai produzir lá na ponta do seu galho olivas. E convém lembrar que todas as vezes que alguém faz um enxerto numa árvore, a esperança é de que o enxerto produza um fruto até melhor do que o da árvore. E não pior. Então não existe igreja gentílica, não existe. E em Efésios 2, se você ler a partir do verso 11, lá em Efésios 2, você vai ver que foi feito dos dois povos um. Vai confirmar isso que eu li no capítulo 10, aqui no finalzinho dele, que Deus fala de meter ciúmes entre Israel, os galhos quebrados. O Israel galho quebrado ter ciúme dos gentios. Ter ciúme de gentil que não cumpre Torá? Não parece brincadeira isso? Você acha que Israel vai ter ciúme de gentil que não cumpre Torá? Está preocupado ele está preocupado com o gentil que está enxertado, que está vivendo a Torá, que está cumprindo a Torá, isso ele está preocupado. Mas não com o gentil que não está cumprindo nada. É? Bom, vamos ler o verso 18 então. 18. Se o senhor quiser ler. Não te gloreis contra os ramos, e se contra eles te glorias, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Está vendo? Não te glories contra os galhos quebrados. Não te glorie contra os ramos, contra os galhos que estão na oliveira. E aí eu diria que os galhos que estão na oliveira são os messiânicos, são os israelitas messiânicos. Aí vem aquilo que o senhor falou a princípio. Dê graças a Deus, né? Que o verso 19 diz assim: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então. Graças a Deus, né? Graças a Deus, e não se gloriar contra os ramos. Não é? Uhum. Agora vamos ver o 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Não te ensoberbeça. Essa teologia da substituição que está aí, que diz que existe uma igreja gentílica, que Israel acabou, que agora é o Israel espiritual, isso aí é se gloriar contra o povo de Israel. Isso aí é se gloriar. Entenderam? Não te glorie contra os ramos. Deus não substituiu Israel como nação sacerdotal. Eu acho que vocês estão entendendo, eu sou um pouco repetitivo. Os galhos quebrados são Israel, e os galhos não quebrados, que fazem parte do tronco, são Israel também. E os galhos não quebrados, ou os eleitos, são a congregação de Yeshua. Agora eu quero esclarecer uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar nas duas testemunhas, não é? Moisés e Elias, que está lá em Apocalipse 11. O que significa Moisés e Elias? Às vezes as pessoas falam assim: por que será que Israel não prega, né? Muitas vezes é difícil, mas os judeus têm programa de TV, mas nunca prega. Só anuncia os eventos, os acontecimentos e tal, mas não prega. Por quê? Aí tem um segredo.
O Israel é endurecido, os galhos quebrados, não pregam. Quem prega? Quem é que prega a palavra? E qual é o papel de uma nação sacerdotal? Não é só representar Deus, mas é também anunciar Deus às outras nações. Não só representar, mas também anunciar Deus, o verdadeiro Deus, o conhecimento do verdadeiro Deus, a Torá, aos povos. Para que aqueles que quiserem se converter tenham a oportunidade. E o primeiro passo da conversão é conhecer Deus. Se você não conhece a Torá, você não conhece Deus, meu amigo. Não conhece. Então, vamos continuar a leitura? Vamos ler aí o verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Se Deus quebrou um ramo natural, é muito mais fácil quebrar um enxerto. Teme a Deus. Deus pode quebrar você também. E quantos já estão quebrados por aí? Acham que estão no tronco e não estão. Estão quebrados. Não são parte da oliveira, coisa nenhuma. Não são. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, Deus foi severo. Não creram em Machia, foram quebrados. Mas para contigo a benignidade de Deus, se permanecerdes em sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, os galhos cortados, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados ou reenxertados. Não é porque eles nunca foram enxertados, né? Serão enxertados. Então os ramos endurecidos hoje representam o quê? Representa Moshe. Eu falei das duas testemunhas. Um é o profeta Elias e o outro é Moshe. O que representa Moshe? Moshe representa a Torá, que nós temos, o Sefer Torá. O que vocês chamam de Velho Testamento está aí, intacto, porque existe Israel. Porque Israel tem os originais. Tá? O Israel natural que eu estou falando. O galho quebrado. O Israel natural tem os originais. Tem a cultura. Tem as tradições. Tem a liturgia, tem a música, tem a dança, tem a ciência, tem o país de Israel. Esse é Moshe. Representa a testemunha chamada Moshe. Moshe. E Elias? Elias representa o segmento dos eleitos. É Israel? É Israel. Porque tanto Moisés quanto Elias são israelitas. Os dois são. Mas cada um no seu papel. O Israel endurecido representa Moshe. Torá, tradições, cultura, música, dança, ciência, nação de Israel. Moshe. 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 Elias, o ramo dos eleitos, que crê em Yeshua, que cumpre Torá, que causa ciúmes nos galhos quebrados, porque cumpre Torá. Isso causa ciúmes. E que prega. O papel de um profeta é pregar. Então por que o Israel natural não prega? Porque ele é Moshe. Pregação compete a Elias. Profetizar, pregar, repreender, chamar o povo. E tem um grande papel de Elias.
Eu falava numa prédica minha que o povo de Israel endurecido, gente, é vulnerável. É vulnerável. Vulnerável ao quê? A crença em Yeshua como o Mashiach. Ah, não é porque você não conhece o caminho. Veja bem, todo sábado na Havidalá, no encerramento do Shabat, é costume se cantar a canção de Elias. Eliarro Hanavi, Eliarro Hatisbi, Elias o profeta, Elias o tisbita, vem e anuncia o Messias ben Davi. Eliarro Hanavi, Eliarro Hatisbi. Então se canta essa canção chamando Elias para quê? Por que Israel chama Elias? Elias é o precursor da vinda de Yeshua. Elias se revelou na figura de João Batista como precursor da primeira vinda. O papel de Elias é precursor. E quando Israel invoca Elias, ele quer que venha o precursor para nos anunciar o Mashiach ben Davi todos os sábados. Se canta. E toda a festa de Pêssar, Páscoa judaica, uma das portas ficam abertas. E quando as crianças perguntam, escuta, pai, por que a porta está aberta? Para que entre o profeta Elias e nos anuncie o Mashiach ben Davi. E lá dentro da sinagoga, Rosh, grande parte das sinagogas, tem uma cadeira especial. Uma cadeira que não senta ninguém. Especial. Chamada de a cadeira de Elias. Nas sinagogas, para que quando o profeta Elias chegar na sinagoga, ele vai entrar e vai sentar naquela cadeira, que é um trono, e ali ele vai anunciar o Mashiach ben Davi. O nosso povo quer o Mashiach ben Davi. E nós, cumpre a nós o papel de Elias, porque nós anunciamos. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ser-me-eis testemunho em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. A quem coube isso? Aos eleitos, ao Elias. E cabe a esse Elias ocupar esse lugar, essa cadeira dentro da sinagoga. Aliás, eu falei que ninguém senta, mas o Sandek. O Sandek é aquela pessoa convidada para segurar o bebê para a circuncisão. Quando o bebê é circuncidado no 8º dia, o pai convida alguém, eu queria que você segurasse o bebê, o Sandek. E essa pessoa senta na cadeira de Elias. Fora disso, que eu sei, é só Elias mesmo que vai sentar ali. Então, o braço, essa árvore, essa oliveira Israel, é Israel. A parte viva dessa árvore que não foi quebrada representa os eleitos. Aqueles 7.000 que não dobraram seu joelho diante de Baal. E os galhos quebrados representam o Moshe. E esse galho... Nós dependemos tanto do Moshe, nós somos Elias, entendemos assim, a outra testemunha. Mas que seria de nós sem o Moshe? Que seria de Elias sem o Moshe? Sem a Torá, sem a cultura, sem as tradições, sem o Estado de Israel. E o problema do Moshe não aceitar Yeshua hoje, porque desconectaram o Yeshua judeu do judaísmo e levaram ele para ser um Jesus Cristo, a partir do 4º século, transfigurar a figura de Jesus, vamos dizer assim, numa figura egípcia, para não ser mais reconhecida mesmo por Israel. Ou seja, isso aí dificulta mais ainda a crença do nosso povo. Bom, nós estamos no fim do capítulo e no fim do horário também, não é? Vamos ler então lá. Então, se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E eu falava e dizia, é muito fácil, a conversão do gentil e a conversão do judeu são coisas diferentes. O gentil leva tempo, porque tem que tirar a seiva velha que está dentro, tirar tudo aquilo que ele aprendeu errado e reaprender tudo. Então isso leva tempo. Claro que cada um leva o seu tempo, uns mais rápido, mas demora.
Agora, o galho natural, o galho que está quebrado, mas que não está seco. Gente, eu ia perguntar para vocês acham que aqueles galhos quebrados da oliveira, que representam o Israel que não crê em Yeshua, secou? Secaram aqueles galhos? Não, quebrados, mas não secos. Estão vivos, quebrados, desconectados da árvore, mas não mortos. Claro, estão impedidos de produzir todos os frutos, não estão conectados na árvore, mas não estão secos. Então, quando um israelita recebe a mensagem, um judeu, do dia para a noite ele já está dentro. A conversão dele, se é que nós podemos chamar de conversão, ocorre do dia para a noite. Ele pode crer hoje, sentar, estudar e amanhã ele fala, eu quero ser imerso, eu quero ser batizado em nome de Yeshua. Para ele acabou, ele não tem que despojar de seiva de zambujeiro, porque ele não tem. Ele é um galho quebrado, mas não é um galho seco, não é um galho morto. E representa a nação sacerdotal? Representa sim. Porque o que eu disse agora, o que seria de Elias se não fosse Moshe? Como é que nós faríamos o nosso trabalho se não existisse Moshe? Então Moshe representa a nação sacerdotal, que mantém todas as tradições, a cultura e tudo isso aí que nós temos de maravilhoso do nosso povo. E o nosso papel é o de Elias. Elias é profeta, Elias prega, Elias ensina, Elias dá testemunho, Elias repreende. Esse é o nosso papel. A resposta para o galho quebrado está no verso 24, né? Vamos ler. Porque se tu foste cortado, natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Está aí. Ó, é fácil, lembra do que eu falei antes? O endurecimento veio em parte sobre Israel. Está no 25. Vamos ler aí. Que veio em parte, não foi total, não. Acabou o povo judeu, não tem mais nada. Isso é mentira. Vamos ler o 25. Por quê? Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não persumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Está aí, né? Veio o que vai acontecer? É em parte esse endurecimento. É em parte hoje. Que eu falei que, como nação, você não vai conseguir converter o nosso povo à crença de que Yeshua é o Messias. Mas individualmente, qualquer israelita pode crer em Yeshua. E eu vou dizer mais, hein? Ele não precisa sair da sinagoga. Ele crê em Yeshua, ele pode continuar lá na sinagoga. Com certeza. Porque tudo que um judeu precisa é crer em Mashiach, ser imerso, receber o urua, a imposição de mãos, e seguir a Torá. Ah, mas eu quero estar com vocês, amém. Ah, eu quero, mas não vai dar, amém. O importante é que você creu em Yeshua. Aí vem, né? E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu concerto que farei com eles quando eu tirar os seus pecados. Isso já é na vinda de Yeshua. Na Rabá, né? Então não existe igreja gentílica. Existe a oliveira, com os galhos chamados de eleitos, que são os que continuaram na fé judaica. A nova aliança de Jeremias 31 a 33, foi feita com quem? Com Israel. E com a casa de Judá. A nova aliança não foi feita com os gentios. Ah, não, o gentil entrou depois. Tanto é que entrou no lugar, na vaguinha que deu, os galhos quebrados, ele entrou ali, mas a nova... Como é que pode dizer que Israel não tem mais nada? Então, que nova aliança é essa que foi feita com casa de Israel e casa de Judá, tirando todo esse povo fora, vamos dizer assim, da jogada, e colocando um outro povo? Que nova aliança é essa? Sendo que o Salmo 147, verso 18 e 19, diz assim: mostra a tua palavra, Jacó,
os seus estatutos e juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não as conhecem. Está aí, né? Aí as nações rejeitaram o Senhor. E rejeitam até hoje. Eu quero finalizar o programa, né? Agradecendo a todos vocês que estiveram conectados conosco até agora, avisando que quarta-feira à noite nós temos o curso de conversão. Vai ser a 5ª aula do curso. O curso está no YouTube, você pode assistir às aulas anteriores. 5ª aula do curso de conversão, tá? Pode solicitar o seu cadastro para você também se tornar parte dos alunos do curso, tá? E pode fazer o seu processo de conversão. Hoje nós temos cerca de 120 pessoas conosco no curso de conversão. Agora eu quero responder aqui algumas perguntas. Ó, é verdade que o Messias que Israel está esperando é o verdadeiro anticristo? Gente, anticristo já veio. Anticristo, ó, assista às aulas do Shiur Conversão. Assista o Café com Orochi da semana passada que eu fiz com o Abiezer. Essa teoria do anticristo, que ele ainda vem, que vai reinar 7 anos na terra, que a igreja vai passar 7 anos no céu, isso tudo foi criado a partir do ano de 1830. Anticristo já veio. Quando entrou a apostasia no 4º século, o anticristo já assumiu o lugar dele, se assentando no trono de Deus, parecendo Deus. Não vem anticristo nenhum. Nós não vamos ter rapto secreto nenhum. A vinda de Yeshua será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam de casamento, e veio o dilúvio. Mas isso você tem que acompanhar o curso de conversão. Assista o Café com Orochi da semana passada, onde com o Abiezer nós exploramos esse tema. Eu não entendo esse rapto secreto, se ele vem com milhares e milhares de anjos, tocando arcanjos, trombeta, grande alarido. Para nós não será nada secreto, né? Nós, conhecendo as Escrituras, sabemos, não sei a data, mas eu sei os sinais que vão anteceder a vinda de Yeshua. Então, estou tranquilo, eu sei os sinais. A hora que eu ver a porta da arca fechar, eu já sei que o dilúvio vem, né? Vamos ver aqui, existe alguma diferença entre a Torá e o Antigo Testamento da nossa Bíblia? Não. A Torá são só os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? A Torá não tem nada a ver, o Antigo Testamento é parte do chamado Antigo Testamento, que nós chamamos de Tanar. A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, isso é que é a Torá, né? Vamos ver se tem mais aqui alguma pergunta que eu possa responder, não dá para ver tudo. Eu não sei se foi colocado o meu telefone aí na tela, foi colocado? O nosso telefone? Positivo, né? Se quiser, coloca de novo aí. Vocês podem entrar no WhatsApp e fazer as perguntas que nós vamos responder. Pergunta que não deu para responder aqui, a gente vai responder pelo WhatsApp, tá? Vamos ver aqui. Então, gente, esquece esse negócio de anticristo, por favor. Isso aí não existe, anticristo já veio. Está aí reinando o anticristo. Você que está preocupado com o anticristo? Ele está reinando. Sinal da besta, né? Todas essas coisas. O sinal da besta já veio, o povo já foi marcado com o sinal da besta. Está cheio de gente aí com o sinal da besta, na testa e na mão. Então, é por isso que eu falo, é a seiva do zambujeiro. Essa seiva do zambujeiro, se você não tirar, se você ficar dizendo, não, mas eu estudei isso, eu creio assim, então pode esquecer. Ou você abre mão da seiva do zambujeiro para aprender coisas novas de acordo com a Torá, ou você não vai conseguir avançar. Você vai ficar se iludindo aí, esperando o rapto secreto, grande tribulação que vem aí. Você vai ficar esperando essas coisas, se iludindo, né, com coisas que não irão acontecer. Bom, gente, não se esqueçam de dar o joinha aí, ó, 88, e aonde está escrito inscreva-se ou inscrição aí embaixo, num retângulo, tem 7.500 inscritos. Bata ali e inscreva também.
Você se inscrevendo, bate ali e bate no sininho. Você vai ser informado de todos os vídeos que nós produzimos, tá? Você vai ser informado que você se inscreveu ali, não custa nada, nada, certo? Então vamos aí passar para a despedida do Orochi e o Hanan de Campinas. Nós agradecemos aqui a oportunidade do Rabi Nishai e agradecemos também os que estão conectados com a mensagem de hoje. Que eu vou falar uma coisa: se eu não pertencesse à congregação israelita Nova Aliança, eu me convertia hoje a Israel, porque dá para se entender claramente que não existe uma igreja gentílica. Se os gentios quiserem se salvar, Paulo deu a resposta no capítulo 2, verso 11. É Israel, né? Você estando em Israel, você está com Machia, com as promessas, com a aliança, conserto, enfim, está com o eterno. Fora de Israel, não há promessa para ninguém. Israel é a nação sacerdotal, não é, Rush? Com certeza. Amém. Shalom para todos vocês, que o Eterno vos abençoe, tenha uma boa semana, um Shavuot Tov. Shalom, shalom. Shalom.